Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Às 5 horas nós estaremos com a nossa live de oração, a nossa campanha de oração. Porém, vou aproveitar esses momentos para trazer uma palavra muito interessante, muito importante. Não terás outros deuses diante de mim. Adoração exclusiva ao único Deus verdadeiro. É um assunto muito interessante, é um assunto muito especial. E aqui é o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. E aos sábados eu sigo as lições da escola Sabatina, a escola adventista, que é uma escola top, muito especial. Inclusive hoje foi um culto maravilhoso, algo fenomenal, algo lindo. Depois tivemos um belo almoço, um almoço maravilhoso. Boa tarde a todos vocês aí, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que Deus ajude. E vamos falar aqui sobre este assunto que eu mencionei para vocês. Nós observamos que em muitas tradições religiosas, o que é que acontece? A relação entre Deus, que é o Deus único, Deus verdadeiro, o único Deus soberano, onipotente, poderoso, em relação a outros deuses, é definida realmente pela definição de um Deus único, de um Deus soberano, que não tolera a existência de outros deuses. Justamente nós estudamos hoje sobre as pragas do Egito, na escola sabatina, e foram mencionados os deuses do Egito daquela época. Mas essa relação de Deus, frequentemente na Bíblia, expressa através de mandamentos que proíbem a adoração a outras entidades, a outro Deus, e a criação de imagens ou ídolos para fins de adoração, está bem apresentado no que a Bíblia nos exemplifica, apresentando um Deus que se define como único, como exclusivo, que exige adoração somente a Ele, em Êxodo capítulo 20, e o versículo 3 ao versículo 6. Está bem claro nas Sagradas Escrituras. Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 6. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a impiedade ou a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 10ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor Jeová, o Senhor teu Deus, porque Jeová não deixará impune qualquer pessoa que pronuncie o seu nome em vão. Muito obrigado aí a vocês que estão participando. Não terás outros deuses diante de mim. Significa que não se deve adorar outros deuses, nem criar imagens ou ídolos para representá-los ou adorá-los. Porque a razão aí é exclusivista, é algo exclusivo para Deus. Em outras tradições religiosas, a relação com outros deuses pode ser diferente. Por exemplo, no politeísmo, que é a crença em vários deuses,
onde se acredita na existência de vários deuses com diferentes funções e com diferentes poderes. Mas, entretanto, mesmo em sistemas religiosos que reconhecem a existência de vários deuses, muitas vezes há um deus ou deusa que ocupa uma posição de destaque, uma posição de poder, e é considerado mais poderoso ou criador. Mas a questão da adoração a outros deuses é um tema que nós podemos ver, que nós podemos estudar na história da religião e na filosofia da religião. As diferentes abordagens a essas questões refletem, na realidade, as diversas visões sobre a imagem de Deus, sobre o universo, sobre a criação, sobre o cuidado de Deus, sobre a relação de Deus entre o divino e o humano. E quando nós vemos tudo isso, nós temos que ver o Deus Criador, que é o Deus Supremo, o Deus Absoluto, o Deus que traz para o homem, ou trouxe para o homem esse mandamento: não faça outro Deus, não adore outro Deus, eu sou o único Deus verdadeiro, eu sou o Senhor, e somente a mim você pode adorar. Portanto, nós devemos ter uma vida de oração e de comunhão com Deus Supremo, orando, buscando na sua palavra o poder dele, entendendo aquilo que o Senhor tem para conosco. E vamos entendendo a todo instante, a todo momento, como Deus age na vida das pessoas, como Deus age no coração das pessoas, porque ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus que exige louvor, que exige adoração. E nós precisamos entender que não há outro Deus na realidade além do Senhor. A verdadeira adoração, ela deve ser direcionada a Deus em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deuteronômio capítulo 6, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que vocês fizessem, praticassem, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos. Aí diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta para os mandamentos do Senhor. Logo, nós precisamos atentar para os mandamentos de Deus. E nós podemos ver que o mandamento do Senhor é esse: você não pode adorar outro Deus, você não vai fazer imagem para se prostrar diante delas, ou diante dela. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento do Senhor, que nós encontramos em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao versículo 38. Aí nós observamos Deus exigindo lealdade para com a adoração com Ele, de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso entendimento. Esse primeiro mandamento se estende muito além, vai muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Vai muito mais além da idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita, a uma adoração única, a uma adoração sem mistura, porque havia o politeísmo, a crença em vários deuses, mas a nação de Israel adorava a Jeová. É uma religião monoteísta, a crença em apenas em um Deus. O primeiro mandamento, ao proibir a idolatria, revela o desejo ardente de Deus por um relacionamento exclusivo com seu povo. Muito embora os deuses pagãos eles não existam, existem apenas, eles existiam ou existem
apenas nas mitologias ou nas crendices, mas o Senhor convidava Israel a amar a Jeová, a temer a Jeová, a seguir os mandamentos de Jeová, muito embora esses outros deuses não tenham poder. O Salmo 115 descreve muito bem sobre esses deuses. Deixa eu ver aqui. Salmo 115, que diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim o teu nome, por amor à tua fidelidade. Porque questionam as nações: onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem poder de realizar. Os ídolos dele são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica e todos os que neles confiam. Aí o Senhor diz aqui, confia Israel no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confia no Senhor, casa de Arão. Ele é o seu socorro e a sua proteção. Vós que temeis o nome do Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e a vossa segurança. Portanto, somente Deus, ele pode nos socorrer, ele pode nos atender, ele pode nos abraçar, ele pode cuidar de nós, protege-nos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Portanto, quando nós observamos aqui, ele convida Israel a uma adoração perfeita, a uma adoração sincera. E a sinceridade, o temor, o amor são pilares importantíssimos de uma aliança baseada na confiança em Deus. Em Deus você pode confiar. Em Deus nós podemos confiar. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. E o apóstolo Tiago nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com um coração puro, com um coração sincero, com as mãos limpas diante da sua presença. Vejamos aqui o alicerce dos mandamentos. Os descrentes delineados por Deus deveriam governar o relacionamento de Israel com ele. Eles representam os principais requisitos que Deus colocou sobre o povo de Israel para o estabelecimento, para a manutenção dessa comunhão, dessa relação de Deus com o seu povo, e que deveria ser unânime. Uma devoção aquele que havia libertado o povo de Israel do cativeiro, que eles eram escravos do Egito. E Deus, através de Moisés, o grande líder, Moisés, levanta o seu povo, tira o seu povo da escravidão, e eles agora deveriam reconhecer o único Deus verdadeiro. Vemos aqui que os descrentes divinos estabelecidos por Deus são muitos, mais que um simples código de leis. Eles formam a parte central da aliança. Eu falei descrentes, né? Os decretos divinos, as leis divinas, as regras divinas, os mandamentos divinos. Eles firmam a parte central da aliança estabelecida pelo Senhor. E essa aliança está fundamentada em promessas, está fundamentada em uma relação exclusiva de Deus com o seu povo. Seria realmente o Deus exclusivo que exige adoração. A exigência de adoração exclusiva visava proteger o povo de Deus de outras influências, de influências pagãs, de situações corruptas, de idolatria, e garantir a verdadeira relação, garantir o verdadeiro pacto de Deus com o seu povo. Porque o primeiro mandamento nos lembra que
tudo na Torá, que é a lei, surge do amor que temos para com Deus. E por sua vez nós vemos a resposta do grande amor de Deus para com o seu povo. Ele disse, Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 2, capítulo 20 e o versículo 2. E nada na vida deve nos interessar mais do que esse desejo de nós nos aproximarmos de Deus, de adorarmos ao Senhor e de termos uma comunhão plena e absoluta com Ele. O amor de Deus expresso de forma sublime aconteceu na cruz do Calvário. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto o Deus de Israel é um Deus singular. Nós vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que se sabe pouquíssimo acerca de Deus. As pessoas conhecem muito pouco. E principalmente ao tratar-se de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Mas o primeiro mandamento é o fundamento de todas as pessoas que amam a Deus. E nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A idolatria não apenas contraria o primeiro mandamento, mas traz como consequência para o ser humano situações bem complicadas. Por isso o Senhor disse, olha, vocês devem adorar somente a mim. Eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro. E adorar a Deus significa entregar-se a Ele de todo o coração. Como eu já disse aqui, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E a libertação do Egito não foi apenas um evento histórico, é um tipo profético da obra redentora de Cristo. O povo de Israel passaram 430 anos no Egito. O Egito tipifica justamente a vida daquelas pessoas que estão escravizadas pelo pecado, estão escravizadas pela idolatria, estão submissas ao inimigo de Deus, que é Satanás, e Deus nos chama a termos uma aliança com ele. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 6. A posição divina é: eu sou o único que exijo adoração. O mundo antigo era manifestado por muitas divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a oração, a adoração a outros deuses. Era comum prestar culto às muitas divindades que representavam o sol, que representava os rios, as tempestades, etc. Mas Deus, ele diz: adorem somente a mim. Eu sou o único Senhor. E a libertação do Egito, queridos, mereceu o início, marcou o início de uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Ao resgatar os israelitas da escravidão, Deus estava ali restabelecendo uma aliança com seu povo, dando uma aliança com seu povo. E o mandamento de adorar somente a Ele era um dos pilares dessa aliança. Eu sou o Senhor, e somente eu devo ser adorado. Portanto, a adoração exclusiva é para o Senhor Jesus Cristo. E através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade. Êxodo capítulo 20 e o versículo 3. Quando nós vemos: eu sou o único Senhor.
Vocês precisam me adorar, mas adorem somente a mim. Deus não aceita outro tipo de Deus diante dele. E o profeta Isaías, ele diz, porque desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha a favor daqueles que nele esperam. E Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses além de mim. Literalmente está proibido adorar a falsos deuses em qualquer lugar. Estende-se também aqui a imagem de alguém que coloca algo na face de alguém, em lugar do outro. Não façam imagens de escultura, não façam essa representação do meu ser. E jamais nós podemos quebrar o mandamento do Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Uma das histórias que mais nos fascinam é a do rei Salomão. Ele era sábio, poderoso e foi um dos maiores reis do mundo antigo. Mas o que tem a ver Salomão com o primeiro mandamento? Toda a sua vida vencedora e o seu reino rasgado mostram como é trágico violar o grande mandamento. Salomão, ele recebeu de Deus sabedoria, riqueza, honra, fama, glória, tudo isso ele tinha. Ele tinha tudo o que um ser humano poderia desejar. Além disso, Deus o amava, ouvia as suas orações, respondia às suas orações. Porém, Salomão não guardou a lei de Deus, se esqueceu dos mandamentos do Senhor, se desviou daquilo que Deus havia ordenado. Ele se esqueceu de Deus e serviu a outros deuses. Salomão teve o seu reinado rasgado, perdeu tudo aquilo que ele possuía, porque quebrou o primeiro mandamento. E seu coração foi chamado de imperfeito para com Deus, simplesmente porque ele não guardou o mandamento do Senhor. Nós precisamos guardar o mandamento de Deus. Somente Deus, na realidade, ele deve ser adorado. Eu já disse aqui que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nós precisamos ter esse relacionamento com o nosso Deus, o Deus criador do universo, o Deus que nos convida a amá-lo, a adorá-lo, a servi-lo. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Jesus, ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É uma decisão nossa, né? É uma decisão nós aceitarmos amar a Deus, é uma decisão nós aceitarmos seguir ao Senhor, adorar o seu nome, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. É o fundamento da fé cristã. E quando nós nos entregamos ao Senhor, o Espírito de Deus vem, faz morada em nós, habita em nós e nos capacita a viver uma vida de obediência, nos capacita a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E nós somos chamados cada dia a oferecermos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E que o Espírito Santo ele possa assim falar mais de perto ao teu coração, levando você a ter um conhecimento da palavra de Deus, a estudar a palavra do Senhor, sabendo que somente a Deus nós podemos adorar. Não podemos recorrer a outros deuses. No paganismo há muitos deuses, mas esses deuses nada fazem, nada respondem. Mas o Deus de Israel, o Deus Jeová, é o Deus que responde a nossa oração, é o Deus que está conosco, é o Deus que nos convida a adorá-lo nesta tarde. E Jeremias, nós vemos o livro de Jeremias, capítulo 10, ouve a palavra do Senhor, ó Israel. Não faça o mesmo que os outros povos, que elaboram horóscopos e tentam ler o seu destino,
e o seu futuro através de astros. Não fiquem atemorizados com as suas predições, porque tudo não passa do monte de mentiras. São processos estúpidos e sem sentido. Cortam uma árvore e talham com essa madeira um ídolo, revestem-no de ouro e prata e depois seguram-no num determinado lugar por meio de pregos e do martelo para que não caia. E ali fica o seu Deus como um espantalho mudo num campo cultivado. Não pode falar e tem de ser transportado, porque não se desloca por si próprio. Não tenham medo de um Deus assim, porque vos não pode fazer nenhum mal, nem tampouco ajudar. Não vos serve para coisa nenhuma. Ó Senhor, não há outro Deus além de ti, porque tu és o grande e o teu nome é cheio de poder. Como é possível que haja quem não te tema, ó Rei das Nações? E este é um título que a ti pertence. Entre todos os sábios da terra, em todos os países do mundo, não há ninguém que se assemelhe a ti. Os mais inteligentes dos homens que adoram ídolos de madeira acabam por se revelar por si mesmos estúpidos e loucos. Trazem folhas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, entregam isso a habilidosos ourives, que eles fazem os seus ídolos. Depois vestem esses deuses com fatos reais, feitos de púrpura, que alfaiates de categoria fizeram. Mas o Senhor permanece o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Rei eterno. E toda a terra tremerá sobre a sua ira, o mundo inteiro se esconderá da sua indignação. Diz a esses que adoram a outros deuses, essas coisas a que chamam deuses, que não fizeram nem os céus, nem o mundo, serão banidos da terra. Deus fez a terra pelo seu poder e sabedoria, estendeu os céus segundo o seu mandamento. É a sua voz que ecoa no meio do trovão, pois entre as nuvens de uma tempestade faz o vapor de água erguer-se sobre a terra, manda os relâmpagos e traz a chuva, faz soprar o vento dos seus recantos. O homem tornou-se estúpido, não tem sabedoria. O ourives é ludibriado pela imagem que fabrica. Fica envergonhado porque tem consciência disso e não há nelas o mais pequeno sopro de vida. São coisas sem valor algum, inutilidades. Serão desfeitas quando Deus vier para destruí-las. Mas o Deus de Jacó não é como esses ídolos, porque foi ele quem fez tudo o que existe. Israel é a sua nação escolhida. Senhor dos exércitos é o seu nome. Portanto, vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor, colocar Ele no nosso coração, sabendo que Ele nos protege, que Ele nos ama, nos dirige, está conosco em toda e qualquer adversidade, e que nós podemos confiar no Senhor, orar a Ele, e Ele vai atender a nossa oração. Portanto, eu te convido nesta tarde a estudar a palavra de Deus, a crer no que a palavra de Deus nos orienta e obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um grande abraço e daqui a alguns minutos, 5 horas da tarde, nós estaremos com a nossa campanha de oração.